Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Aqui é o professor Marco Aurélio falando e nessa nossa aula de hoje, que é uma aula não presencial, ministrada aqui no AVA, nós vamos estudar os medidores elétricos. Esse nosso estudo vai acontecer de duas formas, uma parte teórica e outra parte prática. Essa aula minha de hoje, ela se baseia na parte prática do assunto. Depois, em sala de aula, eu mostro para vocês a parte teórica, com os cálculos envolvendo alguns circuitos, né? E, enquanto isso, nessa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês o que são os medidores elétricos, como conectá-los, como configurá-los para o uso para a aula prática. E, provavelmente, na nossa próxima aula, no laboratório, para executarmos a aula prática de física. Muito bem. Vamos entender primeiro o que são os medidores elétricos, né? Medidor elétrico nada mais é do que um instrumento que pode medir alguma grandeza relacionada à energia elétrica. De um modo geral, temos um aparelho, não diria rudimentar, mas diria mais antigo, né? Um aparelho que há muito tempo foi criado, um galvanômetro. Ainda hoje é usado para você principalmente ver a oscilação de corrente elétrica, porque ele pode mostrar muito bem essa oscilação para um positivo e negativo. Nós já estudamos essa parte de sentido da corrente elétrica, né? Por isso que um é positivo, outro é negativo, dependendo desse referencial. E aí ele vai indicar a corrente elétrica. Se eu quero uma medida mais precisa, eu recomendo um instrumento digital. É por isso que tem os multímetros de diversas qualidades, diversas características e, é claro, diversos preços, né? Então, o multímetro é um aparelho que vai medir com uma boa precisão corrente elétrica, tensão, resistência elétrica e outros dados também. Eu vou mostrar para vocês alguns desses dados, apesar da gente se ater mais às funções de medir corrente elétrica, tensão e também medir a resistência elétrica deles. Bom, eu posso pegar meu multímetro e conectar e selecionar a função amperímetro. Mais para frente eu vou mostrar como fazer essa configuração. O amperímetro, como o nome já sugere, é um aparelho para medir a corrente elétrica de um circuito, ou de um trecho desse circuito, né? Ele deve ter a menor resistência interna possível. Já já eu explico por que tem que ter essa menor resistência interna possível. Tanto que quando fizermos os exercícios, né, os problemas teóricos, nós vamos considerar o amperímetro ideal, ou seja, com a resistência interna nula. E ele sempre tem que ser ligado em série no resistor. E aí vem aquela explicação, porque quanto menor a resistência, melhor é o amperímetro. Vocês lembram que quando estudamos nas associações em série, existe uma distribuição da tensão elétrica. E eu não quero essa distribuição ocorrendo. Por isso que eu uso um instrumento que não tem resistência nenhuma. No caso teórico e no caso prático, a menor resistência interna possível. E isso não vai influenciar em nada. Quando fizermos no laboratório, claro, a aula prática, vocês vão perceber uma variação mínima, coisa pouca, porque, modéstia à parte, os amperímetros do IFRO são muito bons. Tá? Então, não se esqueça disso. Associe o amperímetro em série, conforme está no desenho aqui. Agora, eu posso ter uma outra opção. Eu posso resolver conectar o meu multímetro para medir tensão. Aí, eu terei um voltímetro. Como o nome já sugere, medir quantos volts tem aquele trecho. Ao contrário do amperímetro, o voltímetro precisa ter a maior resistência interna possível. Isso vai ficar bem claro quando eu mostrar para vocês, já explicar a outra parte. O voltímetro ideal, quando fizermos de maneira teórica, a resistência é infinita. Vocês lembram que quando estudamos associações em paralelo, nós deduzimos que a corrente elétrica se distribui inversamente proporcional ao valor das resistências, né? Ou seja, quanto maior for a resistência elétrica, menor será a corrente elétrica nela. Então, se eu tiver uma resistência infinita, não passa corrente nenhuma por ela, concorda comigo? Olha só, nesse caso, o que nós vamos ter? No desenho vocês vão perceber, se por acaso o voltímetro está conectado em paralelo e ele tem uma resistência altíssima, quando eu falo no mundo real, lá no experimento, e
tem uma corrente elétrica infinita na questão teórica, é claro que não passa a corrente por ele. Ele só vai registrar a diferença de potencial naquele trecho que você conectou. E isso é de extrema importância para a medida mais precisa. Tá aí? Então está sempre a ideia de conectar em paralelo. Essa questão de série em paralelo, além da eficiência do aparelho, ele serve para nós preservarmos o aparelho. Ele foi feito para funcionar desse jeito. Então, por favor, lá no laboratório, com um experimento real, não me conecte um amperímetro em paralelo e não me conecte um voltímetro em série. É exatamente o contrário, né? Voltímetro em paralelo e amperímetro em série. Ok? O mais fácil de medir é o ohmímetro, né? Você vai lá selecionar a sua função e aí você vai poder medir a resistência de um dispositivo, de um resistor. Para isso tem que desligar e conectar nos terminais do resistor e você já vai ter a medida em ohms, que eu explico daqui a pouco como fazer. Tudo bem? Então acabamos de conhecer as principais funções de um multímetro, as funções amperímetro, ohmímetro e voltímetro. Bom, eu vou mostrar para vocês como é o nosso multímetro digital ali do IFA, né, lá do nosso laboratório. Tem vários tipos. Eu tenho voltímetro aí daqueles amarelinhos de R$ 1,99, mentira, R$10 você compra nas lojinhas, né? E tenho também um azulzinho, que é um pouco mais caro, é o que eu tenho na minha casa, eu comprei na minha casa. Eu tenho o top, que é esse verde, que vocês vão ver aqui, e eu tenho um que é surreal, né? A gente brinca que ele mede até o humor da pessoa que está usando. Mas vamos então mostrar para vocês como é esse aparelho. Tá ali o aparelhinho ali, ele tem alguns símbolos dele, que precisam de uma pequena legenda. Então, vou ajudar vocês, vou mostrar para vocês essa simbologia no multímetro digital dessa marca que nós usamos. Não vou fazer propaganda dela, porque ela não me patrocina, né? Bem poderia, ganharia até uns troquinhos, mas vamos utilizá-lo. É o nosso que nós vamos usar no laboratório. Primeiro, essa ferradurazinha aí, estão acostumados, ohm. Quando você selecionar uma faixa nessa região, que ela está, nesse caso, ele está mais ou menos nessa região aqui, nós teremos a função ohmímetro. Se por acaso você colocar na faixa que tem um V com um tio na frente, é a função voltímetro de tensão alternada. Você já deve ter estudado com a professora o que é a função, o que é uma tensão alternada e uma tensão contínua. E se não estudar, também vão vir eletromagnetismo, isso vai ficar mais claro para vocês. Mas vou só dizer onde encontrar, já que esse assunto ou vocês já viram ou vão ver com a professora quando ela retornar. Na função, a tensão alternada, você vai encontrar nas tomadas, né? Ela vem de uma variação de fluxo magnético, etc. E toda uma historinha que é melhor vocês entenderem a teoria eletromagnética primeiro, para depois ver essa origem da tensão alternada. Mas o nome já diz que ela alterna. Por exemplo, na tua casa, se você tem a tomada, a famosa 110, ela geralmente vai de 107 a 127 volts. Daí o nome tensão alternada. Tá? Então, quando estiver fazendo alguma ligação que você sabe que ela vem de tomadas ou rede elétrica no modo geral, você já sabe que tem que conectar o multímetro naquela função. Voltímetro com o tiozinho na frente indicando alternada. Pilhas e baterias vão te dar uma tensão contínua. Ah, pilha de 12 volts, vai ser sempre 12 volts, sem grandes alterações da tensão, né? Então, baterias, pilhas, fontes de tensão contínua, nós temos no laboratório de física algumas fontes de tensão, vou mostrar para vocês. É representado por um tracinho, três pontinhos embaixo. O mesmo vale para corrente elétrica. Então, eu tenho a função amperímetro de corrente contínua, pilha, bateria e algumas fontes de tensão, e a corrente alternada, né? O A com um tiozinho na frente, aquele ondinha na frente, indicando quando você for fazer medidas na rede elétrica. Esse negocinho parece um sinal de Wi-Fi deitado, né? Ele indica a função continuidade. Para que ele serve? Eu quero ver se naqueles trechos do circuito está passando corrente elétrica, né? Se passaria corrente elétrica por ele. Então, eu conecto aquilo ali, se ele apitar, significa que ali tem continuidade, ali passaria corrente elétrica. Porque vocês vão lembrar
que esse multímetro, perdão, digital, ele tem uma bateria dentro dele, uma bateria de 12 volts, né? Perdão, de 9 volts, aquelas bipolar, né? Então, essa bateria, obviamente, vai te fornecer essa tensão e uma corrente elétrica. Então, ele acaba ajudando aí na configuração, você verificar se por acaso naquele trecho está passando ou não corrente elétrica. A última função que eu vou mostrar, apesar de ter mais funções, é a função de medidor de capacitância, quando você quer medir em capacitores. Né? Capacitor é aquele dispositivo capaz de armazenar carga e liberar tudo de uma vez. Né? Todo circuito elétrico tem capacitores para sua rápida inicialização. Né? Então ele armazena um pouco de energia e descarrega. Vou dar um exemplo para vocês. Aquela garrafinha aqui da Schock, na garrafa de Leiden, que talvez vocês tenham visto aqui na parte experimental, ela é um exemplo de capacitor. Ok? Uma foto agora para vocês verem como é que é realmente aqui o nosso voltímetro aqui do IFO, nosso multímetro digital do IFO. Né? Aí está ele. Vamos ver alguns elementos. O botãozinho liga e desliga, não precisa dizer para que serve, né? Esse botãozinho eu falo que é o botão da zoeira. Né? O botão Hold, que em inglês é bloquear. O Hold só tem uma função, tirar foto. Depende que a pessoa quer tirar uma foto legal, ele aperta o Hold. Vai aparecer um H no canto superior direito, dizendo que está bloqueado. A tela está bloqueada, mas é uma armadilha. Porque quando o botão Hold está acionado, não muda a tela fica bloqueada, então tem que desbloquear. Então sempre que você olhar, verifique se não tem um H perdido ali no canto superior direito, saiba que está bloqueado aí o visor do seu multímetro. Aí é claro, como é que você faz? A tecla Hold de novo, que ele desliga. A função Light é legal, ele ilumina a tela, só que nós estamos numa época de contenção de gastos. Inclusive, todas as vezes que a gente vai usar o multímetro, a gente tem que pegar a pilha dos termômetros, né? Agora o pessoal conseguiu arranjar umas pilhas para a gente, as pilhas de 9 volts, que não são baratas, né? Mas aí a gente consegue usar. Então, você ligar o visor, você vai estar gastando energia à toa, porque nós vamos trabalhar, né, com as lâmpadas ligadas, né? Agora o seletor de funções, né? Aí você vai girar, como eu mostrei para vocês antes, né? Tem a função ohmímetro, função voltímetro alternada, voltímetro contínuo, tensão amperímetro contínuo, amperímetro alternado. Tá? E você vai girar isso aqui, ele roda, né? Selecionando a função ideal para o seu experimento. E aí as portas, né? As portas de cabo, também chamado nome chique de board. Né? As portas de cabos, a gente vai ter um detalhe especial nelas, vamos entender como cada uma delas funciona daqui a pouquinho. Tá? Então tem aí geralmente 4, alguns multímetros tem 3, outros tem outro cabinho aí para você poder conectar até um termômetro nele. Esse nosso tem, mas ele é nas funções mostradas aqui, um preto e um vermelho próximo do outro. Tá ok? Tudo bem. Então vamos avançar para nós vermos justamente essas portas dos cabos, como elas são configuradas. Então aí estão com um pouco mais de detalhe para vocês compreenderem. Notem que eu tenho uma função, uma porta de 10A, indicando 10 amperes, uma de miliamperes e um monte de símbolozinho ali, que para nós, nesse momento, não tem importância, mas tem sua função bem definida, mas tudo bem. A porta COM e uma porta indicando V, ferradura, HZ. O que é aquilo? Voltagem, amperagem, não, desculpa, voltagem, ohm, né, volts, ohm e hertz, que é frequência. Não vou entrar no mérito do hertz, né, mas vou explicar para vocês o que é cada uma delas. Primeira porta, porta COM. É a mais, não sei se é a mais importante, mas sempre tem que ter um cabo conectado nela. Eu não tenho transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Mas se você tem cabos vermelhos e pretos, fica muito elegante você conectar um cabo preto ali, né? Certo? Mas nada impede você colocar de outra cor, um verde, um azul. Mas se tem um preto, coloca ali, porque fica legal. Você já sabe aonde está a porta COM. Então, não se esqueçam, sempre tem que ter um cabo na porta COM. Beleza? Agora, se eu quero medir tensão, o que eu faço? Primeiro cabo, claro, conecto na porta COM e o outro cabo vai lá naquele vermelhinho ali, né, que vai medir tensão, vai medir resistência ou frequência. Como eu disse, frequência fica para um outro momento. Né? Então, se eu quero medir tensão,
DDP, né, voltagem, entre aspas, né, ou resistência elétrica, conecto ali. Beleza? Bom, se eu quero medir uma corrente elétrica relativamente baixa, que eu sei que ela é baixa, né, uma pilha, uma bateria, um pequeno gerador, né? Então, o que eu faço? Além da porta COM, eu conecto outro cabo ali naquela porta para medir baixa corrente. Agora, se você tem dúvida, ou se tem certeza que a corrente é alta, é na outra, né? Lá na de 10 amperes. Né? Então, você vai lá, se é da rede elétrica, não tenha dúvida, conecte ali. E às vezes até mesmo se é uma pilha, uma bateria, às vezes, né, se é uma associação de geradores, etc., você já deixa ali também. Se não for, se não der para medir, troca para a porta de miliamperes. Tá? Na dúvida, vamos trabalhar com a segurança. Vou mostrar para vocês agora alguns exemplos de configuração dessas portas e as respectivas mudanças do seletor. Tá? Então vamos ver o primeiro exemplo. Configurar um multímetro para medir uma tensão contínua, na qual temos certeza que não chega a 100 volts. Tá? Então não chega a 100 volts. Então a primeira parte é fazer girar o seletor. Olha só, o seletor, não importa onde ele esteja, você colocar entre o 2 e o 200, eu colocaria no 200. Certo? Por via das dúvidas. Nem que eu volte depois. Tá? Eu acho bem mais interessante você colocar. Primeiro, a tensão é contínua. Olha o símbolo da contínua. Vai ter uns risquinhos delimitando esse intervalo. Então, o intervalo aqui até aqui, mostrando isso. Né? E ali está a função voltímetro. No caso, contínuo, tensão contínua. Então, coloca no 2, no 20 ou no 200. Repito, eu costumo colocar no 200 no máximo, porque aí eu não corro o risco de sobrecarregar o aparelho ou ter uma medida imprecisa. Né? Se bem que esse aparelho nosso não vai queimar, ele vai dar uma mensagenzinha de erro ou vai apontar o número 1, só o 1. Aí você vai saber realmente que sua escala está muito baixa, tem que aumentar um pouco a escala. Né? E aí a conexão, claro que vai ter que ser uma porta COM. Professor, você falou que tem que ser preto e colocar um azul. Não, calma, isso é só animação. Se colocasse preto, eu confundir com fundo, tá? Né? Não se preocupe. E aí o outro, exatamente lá, os conectores conectados ali, né? Nas suas respectivas portas, né? Inseridos nos bordos ali. Tá ok? Vocês vão ver que tem vários conectores ali. Tem um conector garrinha de jacaré, boquinha de jacaré, que parece uma boquinha de jacaré. Tem o ponteira, que é bom para medir. E tem os banana, né? Que são para conectar no outro ponto. Eu vou mostrar para vocês no laboratório. É melhor do que exibir aqui. Então, ficou claro aí para você. Espero ter ficado claro o exemplo número 1. Para o exemplo número 2, eu quero configurar um multímetro para medir uma tensão vinda de uma tomada residencial. Sabemos que tomada residencial ela é uma tensão alternada. Portanto, é aquele V com o tio do lado. Né? Ou seja, residencial eu vou ter de 100 volts até 220 volts. Então vai passar um pouco do 200. Eu recomendo colocar no 750 volts alternado. Certo? Aí é claro que se a escala for muito grande, você pode voltar para o 200. Isso eu vou mostrar já como faz essa mudança de escala. Tudo bem, então se eu quero medir tensão, é claro que vai ter que ter uma porta COM e o outro conector vai estar inserido ali na porta para voltímetro. Tá? A portinha vermelha, no nosso caso ali à direita. Espero que tenham entendido essa partezinha aí. Tá? E essa medida, essa apuração da medida aqui, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas eu repito, sempre deixe no maior, depois volte se for necessário. Terceiro exemplo, vamos configurar um multímetro para medir uma corrente elétrica diretamente de uma tomada residencial. Bom, se é corrente elétrica de tomada residencial, é alternado, é o A com o tiozinho na frente. O interessante é que quando você vê o ampere alternado, né, corrente alternada e corrente contínua, eles são muito próximos e não tem muito a divisória. E tem um 10 do lado do outro 10. Esse primeiro 10, vocês vão perceber que está mais próximo do símbolo da alternada. Portanto, é ele que você vai marcar. Tá? Se eu estou olhando aquilo ali, então, claro, vou conectar um dos cabos na porta COM e o outro lá nos 10 amperes. Tomada residencial, não posso brincar com ela.
né? Não sei quantos amperes são dali, então eu já deixo lá com 10 amperes, né? Pode perceber que tem até um ponto de exclamação ali mostrando que ali pode ter uma tensão alta, tá? Beleza. Então tá aí a configuração para esse exemplo 3. No exemplo 4, eu quero configurar um multímetro para medir uma corrente elétrica em uma pilha. A pilha é suave, né? Corrente elétrica baixa. E é claro, sabemos principalmente que ela é contínua, né? Então aí está a corrente contínua na faixa de 200 mA. Eu coloco aqui, se quiser eu subo desse, que não tem problema na pilha e bateria. Não vai me dar choque, não vai estragar o aparelho nem nada. Claro, sempre na porta com e o outro lá nos miliamperes. Ali estão os conectores inseridos nos bordos, né? Então os cabinhos conectados em seus respectivos terminais ali. Beleza? Então aí o exemplo para como configurar a corrente elétrica em uma pilha. O nosso próximo exemplo, agora eu quero pensar o seguinte. Eu preciso medir a tensão elétrica em uma fonte contínua, mas não faço ideia do valor. Como configurar o multímetro? Então, qual a sugestão que eles dão, a orientação que eles dão? Quando não temos certeza do valor da corrente ou da tensão, basta configurar o multímetro para o valor máximo e ir reduzindo até você encontrar a configuração ideal do visor. Então, você vai ter uma escala, né, e você vai ver. Por exemplo, imagine que eu tenho a seguinte configuração. Está lá, tensão contínua, eu coloco no 200, conecto os cabos no locais certos, e aí me aparece a seguinte divisão, 0,9.7. Vocês vão notar que o primeiro algarismo não é significativo, é um 0. Eu poderia melhorar um pouquinho isso aqui, né? Poderia deixar um pouquinho melhor isso aqui. O interessante é que o primeiro dígito do visor seja um número significativo, não 0. Né? Então, significa que essa minha escala aqui, eu deveria reduzir um pouquinho, porque está muito alta aqui. Então, eu posso fazer isso aqui. Voltar para o 20, ou seja, diminuir 10 vezes, e aí eu teria, claro, conectar a mesma conexão, e eu teria uma leitura bem mais precisa. Notem que revelou até um 004, estava lá oculto, né? Então percebeu que minha leitura ficou mais precisa ainda, né? 9.74, enquanto ali dava o 0,97, que pode ainda confundir a pessoa achar que é 0,97, né? Mas é 0,97. Então muda a escala, que você tem uma leitura bem melhor. Ok? Bom, o nosso próximo exemplo é mais simples de todos, né? Configurar um multímetro para medir resistência elétrica de um resistor. Está ali, se é ohmímetro, eu vou conectar aqui também no máximo possível, se eu quiser, né? E aí, como não vai passar corrente elétrica, não tem perigo nenhum, né? Então aí você conecta na função voltímetro, na verdade, função ohmímetro, que é no mesmo board, né? No mesmo buraco aqui. Ok, os conectores estão ali. E aí, você vai girando o seletor nesse intervalo aqui, ó, né, para o valor máximo, ou vai reduzindo a escala até encontrar a configuração ideal no visor, igual eu mostrei no slide anterior. Certo? Então, essa é a ideia de como configurar os multímetros. Tá? Para finalizar nossa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês o velho Código Internacional de Cores de um resistor. Não sei se vocês já viram esses resistorzinhos, eles são coloridinhos. Né? Eles não têm essas cores, não estão aí à toa, não é só para deixar ele fashion, não. Está ali com um objetivo bem claro. E esse objetivo é exatamente que as pessoas saibam fazer as leituras. Então existe um código internacional para essas cores. Como seria esse código internacional? Cada faixa tem uma posição. Em primeiro lugar, como é que eu olho para um resistor? Né? Vocês vão notar que ele tem uma parte que é mais distante do fio. Essa parte mais distante do fio tem que se posicionar à sua direita. A faixa mais próxima do fio, que é um colorido, né, que não é nem prateado nem dourado, ela tem que ficar à sua esquerda. Recapitulando, a parte dourada ou prateada vai apresentar uma distância maior do fio. Fica à sua direita. A outra parte colorida de uma outra cor fica à sua esquerda. É assim que você faz a leitura. Tá? Na primeira faixa, quando você olhar a primeira cor, o que ela representa? Representa o primeiro algarismo. Certo? Primeiro algarismo. Você vai olhar, que cor que é? Tal cor. Eu olho na tabelinha e vejo
se bem que tem muita gente que decora essa tabela, né? Eu vejo qual o número que eu anoto esse número. Já já no exemplo, vocês vão ver como vai ficar mais claro. A segunda cor também é algarismo. Então aqui já tem um número, né? Um número de uma dezena. 13, 25, 43, eu já tenho isso aqui. Tranquilo. Depois, na sequência, o que eu vou ter? A terceira faixa é uma potência de 10. Certo? É uma potência de 10. É 10 elevado a alguma coisa. Né? Por exemplo, se é o amarelo, será o 10 elevado a quarto. Se é o violeta, 10 elevado a sétimo. Se é o 0, 10 elevado a 0, que é 1. Né? E por último, a última faixa, que geralmente nós vamos encontrar mais fácil, o dourado e o prateado. Ele indica a tolerância do seu resistor. Né? Varia de 1% a 0,05%, passando por 5 e 10. A gente vai usar mais os dourado e prateado, que é 5% e 10%. Beleza? Tá, pode parecer meio estranho, meio complicado, mas no exemplo vocês vão ver como que vai ficar bem mais tranquilo para compreender. Então imagine que eu tenho aqui um resistor com essas cores. Note que ele já está posicionado certo. Né? A parte colorida para o lado esquerdo, cores convencionais para o lado esquerdo, no caso aqui o dourado com um espaço maior até chegar no fio do lado direito. Então a leitura vai acontecer assim. Beleza? Então vamos lá. Eu vou pegar a tabelinha e vou observar. Qual é a primeira cor que aparece aqui? Ah, é o marrom. Eu vou na tabelinha e olho. Marrom é 1. Então, o primeiro é algarismo. Então, o primeiro algarismo é 1. A minha segunda cor aqui é preto. Eu olho na tabelinha, preto é 0. Ok? Então, meu segundo algarismo é 0. Tudo bem? Quando eu olho a terceira faixa, eu vou lembrar que ele representa uma potência de 10. No meu caso aqui, eu tenho azul. Vou olhar azul, é 6. Então, eu terei 10 elevado à sexta potência. Agora, eu vou para o campo lá da tolerância. Se eu tenho uma cor dourada, eu vou olhar, a minha tolerância é de 5% para mais ou para menos. Ou seja, esse meu resistor, quando eu medir, se tiver 5% para mais ou para menos desse valor aqui teórico, ele está certo. Né? Minha medição estará correta. Tá ok, pessoal? Então vamos ver esse exemplo aqui, já trazendo para os números ali. Olha lá. Eu tenho a primeira faixa, que é marrom, indica o primeiro algarismo. A segunda faixa preta indica o segundo algarismo, que é um 0. A terceira faixa, potência de 10. Então, eu tenho 10 vezes 10 à sexta ohms. 10 vezes 10 à sexta ohms. Ok? Beleza. E agora, eu vou descontar 5% para mais. Acrescentar 5% e descontar 5%. Se eu desconto 5%, 9,5%. E se eu aumento 5%, dá 10,5%. 10,5%. Ou seja, minha medição, quando eu conectar o meu ohmímetro para medir, tem que estar entre esses dois. E nós vamos ter um exercício lá no laboratório, onde nós vamos testar se você está dentro dessa margem de erro, né? Dessa tolerância do resistor. Ok? E aí, é claro, ficar atento também a essas nomenclaturas que a gente vai ter que se acostumar com elas, né? Por exemplo, vocês vão ver o famoso giga, o famoso mega, né? E é sempre bom a gente saber o que significa isso aqui, né? Quando fizermos lá no multímetro, né? Então, na hora da aula prática, eu pretendo fazer para vocês, explicar para vocês como é que faz essa conversãozinha, mas é quase parecido com a informática, né? O giga, mega, né? O giga, por exemplo, 10 à sexta, o mega 10 à terceira e por aí vai. Tá? Mas não se preocupem não, quando precisar, a gente tira essas dúvidas de vocês lá na hora. Vamos para o exemplo 2, a definida tolerância. No exemplo 2, eu vou calcular a resistência desse coloridinho aqui. Ó. Primeira cor, laranjado. Eu vou ver a tabela. Laranjado, vocês vão ver que é o número 3. Ó. O número 3 é o laranja. Então, meu primeiro algarismo, 3. A segunda cor também é algarismo. Então, vamos lá. É azul, é 6. Já tem o número 36.
Eu vou ver agora que é 36 elevado a quanto, né? A minha terceira cor é um vermelho, né? É uma tonalidade de vermelho, você pode acreditar em mim. Né? 10, vermelho, eu tenho 10 elevado a 2. Minha tolerância é um dourado de novo, tolerância de mais ou menos 5%. No próximo slide, vocês vão ver esse número formatado, né? 36 vezes 10 elevado a 2 ohms. Com uma tolerância de 5%, faz mais 5%, menos 5%, tem um intervalo de tolerância de 34,2 para 37,8. Qualquer variação dentro desses dois é tolerável, é aceitável para esse experimento. O nosso último exemplo, olha só, eu tenho vermelho, vermelho. Se você olhar o vermelho, a cor correspondente é o 2. Então eu já tenho 22. Vezes 10 elevado a quanto, professor? Vamos olhar ali, ó. É laranja o próximo. Laranja é 10 elevado a 3. Está ali, 10 elevado a 3. Opa, apareceu um prateado. Se é prateado, eu tenho uma tolerância de 10%. A tolerância é maior do prateado, né? Certo? Então, quando formos escrever o número, 22 vezes 10 elevado à terceira potência. Com uma tolerância de 10%, eu terei um valor mínimo de 19,8 e um valor máximo de 24,2 vezes 10 à terceira, é o famoso mega ohms, né? Certo? Mega ohms. Beleza? Pessoal, então essa foi a nossa aula de medidores elétricos e também acabamos estendendo aí para a leitura de resistores. Eu espero que isso contribua com o curso de vocês em algum momento da sua formação. E na próxima aula, provavelmente, nós viremos ao laboratório para fazermos experimentos sobre esse tema, tá? Mas eu aviso vocês com antecedência, tudo bem? Então, obrigado por sua atenção. Então, lembrando que isso aqui, o acesso, o log nessa aula, conta como presença para essa atividade não presencial, né? E aí, espero que vocês tenham aproveitado isso e tenham compreendido. E o nosso próximo assunto, nós já vamos entrar em consumo de energia e em geradores e receptores, tá? Perdão, primeiro eu tenho que trabalhar com vocês a parte teórica de medidores elétricos. Vamos ver agora como conectar em um circuito, no caso teórico, ali no desenho do circuito, conectar corretamente e fazer a leitura correta de um medidor elétrico, certo? Pessoal, um abraço e tchau. Até a próxima.